E aí galera, tudo bom? Quanto tempo, hein? Já tô um ano sem vir aqui nesse canal. Pode procurar aí no último vídeo que eu fiz, que foi o vídeo de ano novo lá de 2020. Já estamos aqui em 2022, né? Então eu fiquei 2021 inteiro sem trazer um vídeo pro canal. E olha que eu falei que eu ia trazer, né? Enfim, as coisas mudam. Mas tô aqui pra falar sobre isso. Esse vídeo nem tem intro, porque ainda não planejei uma intro nova. Que agora o canal, já vou falar aqui com vocês, vai ter mudanças, vai ter coisas diferentes. Mas o vídeo de hoje, o tema dele é sobre o Enem de 2021. Sim, você fez o Enem em 2021? Comentem aqui. Hoje eu vou meio que falar o que eu achei, como eu me preparei para isso e o que eu achei da prova em si, minha visão como um aluno. Mas antes de falar aqui minha opinião, o que eu achei, o que eu não achei, como é que eu fiz e tal, eu quero pedir para vocês, se vocês são novos no canal e ainda não é inscrito, se inscreva aqui. Eu vou trazer vários vídeos diferenciados, vou trazer aqueles vídeos antigos que eu trazia, os tipos de pessoas, daquilo lá. Vou trazer vídeos assim de vlog, vídeos de conversas, vídeos jogando algumas coisas. Tô com um cronograma aqui pronto aqui pro canal. Agora eu vou voltar com tudo com ele, espero que dê certo dessa vez. Então conto com o apoio de vocês, deixa o like se vocês gostaram do vídeo, que isso ajuda muito, e também compartilha. Então sem mais delongas, né, bora pro vídeo. Não tem intro, ok. Então, vou trazer aqui dados assim super por cima, não tá 100% correto, mas resumidamente é tudo isso bonitinho que eu vou falar. Esse foi o Enem de 2021, foi com menos inscrição desde o Enem de 2005. Sim, desde 2005 esse foi o Enem com menos pessoas se inscrevendo nele. Se eu não me engano foram 3 milhões de pessoas que se inscreveram no Enem. E para lembrar, né, que muita gente já esquece, estamos no meio de uma pandemia, e isso afeta diretamente. Tipo, muita gente que tem, eu acho que é meia idade, que eu acho que é o público-alvo do Enem, é a pessoa que tá terminando o ensino médio, ou tá fazendo um ano depois do ensino médio, ou até pessoas mais novas do que eu, que estão testando. Eu acho que esse é o público-alvo do Enem. Tipo assim, muitas dessas pessoas desistiram. Tipo, não tentaram, não ver talvez o Enem mais como uma oportunidade. O ano de 2021 inteiro eu passei estudando focado no Enem. Claro que lá pra metade do ano, que a ficha foi começar a cair, né? Que eu me inscrevi pro Enem, que é uma prova muito importante, que vai não definir, né? Mas vai me orientar, assim, pros próximos anos da minha vida. Nesse momento, tipo, lá pra junho, julho, que foi a época que eu mais foquei. Tipo assim, parei muita coisa, inclusive o meu canal principal, que é o Mundo Anime, né? Onde eu faço animes, animações e tal, eu explico lá, falo da minha opinião. Eu parei com esse canal. Parei de ficar nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, que eu sempre posto coisas lá sobre super-heróis, sobre anime, sempre postei. Parei. Esse canal, inclusive, já tinha parado no início do ano, já tinha vídeo gravado. Eu vou nem postar, eu tinha gravado uns 2 vídeos, só foi um, não me lembro. Já tinha editado, mas não cheguei a postar, porque eu não tinha planejamento para depois daquilo, porque eu não sabia como que eu ia lidar, porque era muita coisa, era um outro canal novo que eu ia tentar planejar conteúdo e ter que as aulas já estavam para voltar, e era isso. Enfim, esse foi um Enem muito atípico. Eu vou separar aqui a partir de agora o vídeo, eu vou falar o meu método de estudo, o que eu fiz o ano todo para me preparar, o que eu achei da prova e o meu veredito final do Enem. Só para lembrar, eu sou um aluno, acabei de terminar o 3º ano do ensino médio, esse é a minha visão sobre o Enem, beleza? Então, tivemos um ano inteiro, um ano letivo, foi um ano que eu não fui para a escola nenhuma vez. Eu estudo numa escola particular, eu vejo que eu fui privilegiado, que muita gente na escola pública, por exemplo, não teve aula um ano todo, inclusive meu irmão mais novo é uma dessas pessoas. Então, tipo assim, um ano todo eu tive aula, eu tive presencial também, mas eu não fui por medo do próprio Covid e tal, não me senti seguro. A pessoa da minha faixa etária de idade só veio se vacinar agora no final do ano. Eu só fui tomar a 2ª dose um pouco antes do Enem, então tipo assim, eu cheguei sim pra escola, eu fui pra escola no último dia de aula, eu fui pra escola no último dia de aula só pra falar que eu não fui pra escola, mas eu já tinha tomado a 2ª dose, então eu fui seguro pra escola, me senti mais seguro e fui, tudo bonitinho de máscara, álcool em gel, e fui. E tipo assim, desde o ano passado, que foi um desastre o EAD, assistir online, esse ano aos poucos eu fui me acostumando.
que no início do ano a aula era estranha, por exemplo, assim, o pessoal da escola também tá se adaptando. Então, tipo assim, as aulas não eram da mesma qualidade que você estivesse lá assistindo. Eu só fui perceber isso no último dia de aula que eu fui. Quando foi passando, eu fui assistindo as aulas, sempre fui assistindo, fazendo os trabalhos da escola, as provas e tal. Só que aí, eu estudava pro Enem baseado no que eu estava estudando na escola, que a minha turma era voltada pro Enem. Porém, por exemplo, tinha muita coisa ali que não tinha tanto foco no Enem. Então, como passar assim, sei lá, de maio, abril, maio, por aí, eu comecei a ignorar alguns capítulos que a escola dava. Então, tipo assim, eu comecei a focar em outras matérias que o Enem cobrava mais. E foi por aí. Então, tipo assim, eu no início do ano, como eu não comecei assim 100%, eu acabei acumulando muita matéria da escola. Acumulei muito, gente, me julguem. Acumulei muita matéria. E eu fiquei tipo assim, maluco, porque eu tinha que estudar pra escola e também tinha que estudar pro Enem. Beleza que são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Você estudar pra escola e tá focado ali em passar de ano é diferente de você se preparar para uma prova que só vai acontecer no final do ano. Vocês podem achar que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. É como se esse ano a escola meio que me atrapalhou para me preparar para o Enem. Não foi exatamente isso, mas é como que se fosse, deu para entender? Enfim, foi passando os meses, continuei estudando, fiz as provas da escola, consegui sempre ficar na média ali e tal, tranquilo. Eu assistia as aulas online e tal, não era, tipo assim, tinha muito professor que realmente não sabia ali lidar com a turma presencial e com a turma online. Então, tipo assim, tinha aula que ficava muito, mas tinha aulas muito boas que eu conseguia entender muito o que estava passando e tal. E foi indo. Aí chegou, como eu falei, a metade do ano, depois das férias ali foi em julho ou foi em junho, não me lembro, mas ali, depois das férias, eu voltei com gás. Eu fiz um cronograma inteiro do que eu ia estudar até setembro, eu acho que era até setembro, ia ficar agosto e setembro. Acho que foi até setembro. Fiz um cronograma inteiro do que eu teria que estudar. Aqui que eu fiz, voltou às aulas, eu assisti às aulas online. As aulas que, tipo assim, não me acrescentavam, porque tinha muita aula que era enrolada, muita aula que eu não entendia realmente, porque, gente, eu acho que eu tinha mais de 20 professores esse ano. E, tipo assim, dos 20, é difícil você conseguir entender tudo que os 20 professores falam, o jeito que eles explicam. Então, tipo, ainda mais no online, no EAD, você vendo na tela de um notebook. E tipo assim, foi difícil, porque é uma coisa muito monótona. Você acorda todo dia, eu já acordava em cima da hora, eu acordava, sei lá, faltando 10 minutos pra minha aula começar, corria pra tomar café, já ia pro computador. E tipo assim, isso se repetia todos os dias. Enfim, eu assistia as aulas e tal, interagia com os professores, alguns e tal. E por exemplo, os que eu não prestava atenção, porque eu não entendia e tal, em vez de eu fazer outra coisa, eu já ia estudar. Eu já me adiantava pro Enem, porque eu fiz um cronograma, eu pesquisei em vários sites, vi nos Enems anteriores e vi as matérias que mais caíam. Então o que eu fiz? Botei nesse meu cronograma. E o meu tempo vago, ali na aula, que eu não assistia, eu via vídeo no YouTube, eu entrava em sites para fazer algumas questões e fazia resumo. Eu tenho um caderno, inclusive com a capa de Boruto. Depois eu vou pegar aqui, que acho que tá difícil de pegar. Pera aí. Voltei, esse é meu caderno aqui, de Boruto aqui, encapado, revisão de Enem, que até soltou a capa, mas tipo assim, ó, isso daqui foi tudo resumo que eu fui fazendo com o passar do ano. Então assim, eu fazia muito resumo, tipo assim, minha meta era fazer um resumo da matéria inteira em uma página. E ficar revisando ela de tempos em tempos, de 7 dias, 15 dias, um mês, e ficar revisando. Como eu fiquei com muita matéria, eu não consegui revisar todas. Tipo assim, tinha um dia que eu tinha que revisar 10 matérias, que eu revisava o que eu podia. E depois fui deixando e fui revisando os outros dias. Foi dando certo, resumidamente. A minha escola, ela tinha... Eu fui descobrindo depois que tinha tipo aula à tarde, aula extra, como se fosse uma monitoria. E com essas monitorias, tipo assim, outra coisa que reflete muito nos alunos, porque tipo assim, a rede da minha escola inteira, que tem várias escolas no Rio de Janeiro, acho que é só no Rio, se eu não me engano, mas enfim, só ia eu, uma colega da minha sala e mais uma que eu conheci, que é de outra unidade, virou até minha amiga também, e conheci. Ficava só eu, ficava só a professora e 3 alunos, e um desses 3 alunos era eu. E tipo assim, eu acho que eu não sei se chega a ser milhares e milhares de alunos, mas tipo assim, só 3 pessoas iam.
E esses professores, com o passar do tempo, tipo assim, eles me ensinaram muito, me ajudaram muito. Então, tipo assim, toda a matéria que eu tinha dúvida, eu anotava tudo, ia nessas aulas à tarde e pedia pra eles me explicavam, davam uma aula super boa, na maioria das vezes muito melhor que a própria aula fixa. Enfim, aprendi muito com ele. E tipo assim, a minha professora de física, de química e tal, até me fizeram gostar mais da matéria, que eu sou mais pro lado de humanas, já. O lado de exatas eu tenho muito mais dificuldade. Então, tipo assim, eu fui gostando mais da matéria e como eu fui gostando, fui me abrindo mais, eu passei a gostar. E tipo assim, foi chegando, sei lá, ali setembro e tal, passei a gostar muito dessas matérias, comecei a compreender melhor e fui acertando as questões que eu estudava sobre o assunto. Até aí, eu só tinha estudado muito a teoria e fazia algumas questões. Foi lá para final de setembro, início de outubro, que eu fui pegar o Enem para fazer. O que eu fiz? Eu peguei o Enem de 2020 e fui descendo. Nessas minhas aulas da tarde, os professores eles foram dando o Enem pra gente fazer. A gente fazia as questões e depois eles já iam corrigindo ali na mesma aula. Tinha 2 horas de aula, então toda semana ali, um dia da semana, tava bom. A gente avançou muito, se eu não me engano a gente foi até o Enem de 2017. Cara, e tipo assim, com o passado de 2020 pro 2017, tinha muita mudança. Era muito distante. Tipo, o que cada Enem cobrava, claro que era aquela mesma margem ali, mas quanto mais ele descia, o Enem ficava mais... Sei lá, eu acho que ele era mais difícil antigamente. Eu acho que com o passar do tempo, lá pro 2019, mais 2020, ele ficou mais simples, entre aspas. O de 2020, na parte de humana, eu vi que ele ficou um conteúdo muito interpretativo. E eu até aquele momento não tinha estudado tanta interpretação. Tipo assim, até português, eu estudei o conteúdo básico, assim, porque o português não cobra tanta gramática. Ele cobra no Enem, mas não cobrava tanto, assim, era função de linguagem, figura de linguagens e tal. E aquelas coisas de literatura. Mas eu não tinha estudado de fato, assim, a interpretação. E guarda essa formação, que essa formação é muito importante, que pode ter sido um erro que eu cometi, e eu acho que muitas pessoas também. Tipo assim, quando eu peguei o Enem em 2020, não era o que eu esperava. Eu fiquei assustado, porque muita coisa que eu sabia, eu não conseguia aplicar ali na prova. Porque nem tava lá essas coisas. Mas fui fazendo. Aí além de fazer com os professores, eu fiz antes sozinho o Enem. E tipo assim, em 2020 eu fui... né? Mas aí depois eu fiquei frustrado, fui fazer ele de novo com os professores lá na aula da tarde e deu certo, assim, consegui entender muitas questões. Depois eu vou fazer o Guilherme 19 sozinho. O Guilherme 19 sozinho eu fui muito bem. Eu não lembro quantas questões eu acertei, eu tinha anotado, mas não tá lendo no caderno, não sei. Só lembro que eu tinha, sei lá, acho que 30 questões de linguagem. Eu não sei se isso era tão bom na época, mas tipo assim, dessas 30, eu acertei 5 de inglês. E eu não sou bom em inglês, eu consegui acertar as 30, não sei se foi sorte. Humanas, eu tinha tudo acertado na margem de 30 e poucas questões. Até matemática, que eu não sou tão bom, mas aí eu tinha estudado de outro jeito e consegui entender muita coisa, me virar lá e tal. E consegui ir muito bem no Enem de 2019. Eu não consegui chegar de fato a fazer o Enem de 2018 sozinho. Eu fiz mais na aula, porque como eu estava tendo a aula com o próprio Enem, eu fui abrindo um pouco ali e tal. E fui estudando a teoria enquanto eu já estava fazendo o Enem nas aulas. Outra coisa que eu não estava prendendo ali na hora que eu estava estudando era o tempo. Anota também que isso pode ter sido um erro também. Porque o que eu fazia? Eu pegava o Enem na calma e fazia as questões. Parava o tempo que era preciso para mim poder desenvolver a questão. Era uma questão de matemática, eu ia até onde eu conseguia. Tipo assim, eu não botava um tempo, eu ia, então tipo assim, às vezes eu ficava muito tempo em uma questão fazendo, treinando o Enem em casa. Enfim, foi se aproximando, chegamos em novembro, minha ficha foi caindo cada vez mais, era desespero e tal, até que chegou a semana do Enem, do primeiro dia. Só pra lembrar que eu acho que eu não falei no início do vídeo que eu nunca fiz um Enem presencialmente na minha vida. Eu nunca fiz um Enem, só fiz em casa treinando. Chegou a semana do Enem, o primeiro dia, né, de humanas. Mano, a semana inteira eu não fiz mais nada da minha vida, eu só comia e estudava. Eu fiquei o dia todo revisando. Eu separei cada dia pra cada matéria e fui revisando. Aí quando chegava, sei lá, 8 horas da noite, já tava morrendo de cansaço e vi que eu não tinha terminado a matéria, eu jogava pro outro dia. E tipo assim, eu não estudei, porque eu já tinha estudado, eu fiz uma revisão. E eu dei muita margem para revisar o que tava mais caindo nos últimos Enems. Por exemplo, em História, por exemplo, eu vi que tinha caído acho que 2 questões de 2020 e 2019 sobre a antiguidade.
fui estudar sobre isso, por exemplo. Vi que também não tinha questões sobre, sei lá, era Vargas, não tinha muitas questões sobre essas coisas, enfim. Então eu fui me moldando ali para me adaptar o que iria cair no Enem. E outra, redação, eu também nessa minha aula lá estava treinando muito redação. E tipo assim, eu comecei minha redação horrível. Mas a minha professora era muito boa e era muito maneira. E eu fui aprendendo com ela, tipo assim, as minhas redações ficaram, sei lá, ali em torno de 700, 800. Às vezes ela falou que teve uma redação que eu até podia ter tirado 1000, mas enfim. Que foi eu gostei muito de fazer a redação, o tema era pirataria e tal, que eu treinei vários temas. Enfim, nessa semana da revisão, só desastre, não quero nem lembrar que foi eu não fazer mais nada, era ansiedade a 1000 porque já tava chegando o dia e tal. Aí chegou o primeiro dia do Enem, fui pra lá, saí cedo de casa, cheguei lá, eu tive muita sorte de cair pra fazer o Enem perto da minha casa e fui. Mano, tipo assim, nervosismo, só que cheguei lá, me concentrei, consegui ir com calma. A primeira coisa que eu fiz foi ler o tema da redação. Eu não achei o tema difícil, achei o tema ok. Mas beleza, eu fui fazendo as questões de linguagens que eu achava que era mais fácil que a de humanas. Só que aí, tipo assim, as questões com textos grandes, eu já pulava, deixava pra fazer pro final. Aí com texto curto e tal, já vi que a alternativa era fácil, porque você tem que ir com uma estratégia. Minha estratégia era fazer o quê? Começar com linguagens e ler o enunciado, ver as alternativas, se eu visse, né, que era fácil e o texto não era grande, eu já fazia logo a questão e matava ali, entendeu? Muita questão, por exemplo, já vi que era maior, eu conseguia ler, mas eu não terminava ela, eu só eliminava algumas alternativas. E depois no final ia fazendo ela. E cara, eu fui passando, quando eu cheguei fazendo, sei lá, não sei quantas questões, eu me perdi muito ali no tempo, mas sei lá, eu acho que 3h30, que era o horário que liberava, eu não tava nem na metade da prova. Mano, eu juro, na minha sala, muita gente levantou e já foi embora. Eu tava tipo assim, gente, o pessoal tá desistindo. Tipo assim, por exemplo, na minha visão, por exemplo, aquele domingo do Enem era um domingo perdido, era um domingo que eu não ia fazer mais nada, eu só tinha que estar ali fazendo o Enem. Então, se o Enem no primeiro dia acabava às 7 horas da noite, não tinha por que eu ir embora antes de 7 horas da noite, não tinha porquê. Então eu fiquei até o final. Mano, eu fui fazendo, foi passando o tempo, eu fui fazendo as primeiras questões com calma, então as primeiras questões eu acho que eu fui bem. Então, eu fui fazendo e tal, fui fazendo, fui passando o tempo, tava dando cada vez 4h30, depois 5h30, e foi indo, tipo assim, eu acho que por falta das 4 horas foi quando eu comecei a fazer minha redação. Que quando eu parei pra ler os textos de apoio, eu prestei atenção no título, eu fiquei... Primeiro que eu nem sabia que isso era um problema no Brasil. Não pode me julgar, mas eu não fazia ideia que isso era um problema. E cara, eu fiz mal gambiarra, porque eu não entendi o título direito, porque a primeira coisa que eu pensei foi Naruto. Cara, eu tenho que aplicar Naruto aqui, eu tenho que aplicar Naruto. Não é possível, Naruto eu posso aplicar em qualquer coisa. Só que cara, veio o bloqueio, veio o nervoso que já tava ali. Eu tinha que voltar a fazer humanas e terminar as coisas de linguagem também, e já era 4 e pouca. Aí eu fui fazendo rascunho, fui rabiscando lá, fui fazendo rascunho. Eu vi ali o mapa do IBGE, botei uns dados lá do IBGE, botei... Sei lá, eu fiz mal gambiarra, tipo assim, a redação não saiu do jeito que eu queria. E eu acho que não foi uma das melhores redações que eu fiz. Então, tipo assim, eu tô meio receoso com qual pode ser o meu resultado na redação. Eu não acho que eu fui ruim. Eu acho que eu desenvolvi bem o meu ponto na redação, o que eu entendi ali e tal. Mas depois que eu cheguei em casa, até mesmo no dia seguinte, que eu fui parar pra ver o que era o tema, eu comecei a desenvolver e entender melhor. Então, tipo assim, eu podia ter aplicado Naruto. Inclusive, eu vi gente no Twitter falando de Naruto na redação de One Piece. Tipo assim, um repertório maneiro assim, entendeu? Assim, bem negócio. O meu repertório foi outro e tal. Botei coisa do IBGE, enfim. A minha redação podia ter sido melhor. Depois, sei lá, 2 dias pensando e vendo assim. Porque, cara, esse, sinceramente, foi um tema que eu não achei... Tipo assim, não era, eu acho que tão complicado. Porém, o texto de apoio, que era pra apoiar, eu acho que faltou muita coisa ali no texto de apoio. Tanto que nas minhas outras redações que eu tava treinando, eu sempre tinha um texto de apoio. E eu conseguia desenvolver. Algumas vezes o texto de apoio era mais ou menos, mas a maioria era um texto de apoio bom, me dava muitas ideias. Então eu conseguia desenvolver uma boa redação.
Na maioria das vezes. Já algumas vezes era uma redação que, meu Deus. Mas enfim, eu melhorei muito na redação treinando. Eu só sei que eu fui deixando as questões que eu achei mais difíceis pra chutar no final. Mas tipo assim, faltava 5 minutos, a fiscal veio falar que faltava 5 minutos, ainda não tinha acabado a prova. Eu tava usando o máximo do tempo que eu podia pra conseguir resolver o máximo de problemas das questões que eu conseguia. E tipo assim, eu já tinha marcado o cartão de resposta, obviamente, faltando 5 minutos, já tinha terminado, mas eu não tinha marcado todas as questões, deixei algumas que eu tava tentando fazer ainda bem pro final. Tipo assim, foi bem ali na trave, acabando a prova, que eu terminei ali, chutei ali o que tinha que chutar, marquei, consegui fazer algumas bem no final, e foi isso, entreguei. E fui na fé pra casa. A segunda semana do dia de exatas e matemática foi a mesma coisa, eu estudei o dia todo, foi isso e tal. E como no segundo dia eu já tinha entendido como que funcionava, e era até 6h30, eu embolei outra estratégia. Eu fui fazendo um pouco de exatas, aí depois fui um pouco para matemática, e fui intercalando assim, e deu certo. Eu acho que o meu segundo dia, inclusive, lembra que eu falei que eu era melhor em humanas? Eu acho que eu fui melhor em exatas e em matemática no Enem. Porque eu já tinha passado pela experiência de como era ficar numa sala de aula. Então eu já fui muito mais preparado no segundo dia. O segundo dia, muita gente desistiu, assim. Já viram que o primeiro foi difícil? Desistiram. E agora meu veredito. Cara, ainda não vi o meu resultado. Já saiu o gabarito, mas eu ainda não vi. Fico um pouco nervoso com isso. Vou deixar pra sair lá quando sair a SISU. Porque aí o que vai ser? Vai ser qualquer coisa. A gente tá indo pro Enem do ano seguinte, a gente treina, faz de novo. Mas tipo, eu acho que esse Enem, quem se dedicou melhor pra ele, por mais que não tenha ido bem, que eu acho que foi o meu caso talvez, eu acho que a gente pode ter alguma chance. Porque muita gente entregou em branco, muita gente saiu muito cedo. E outra, esse é o Enem com menos participantes. E todos esses menos participantes que foram, muitos faltaram. Tipo assim, muitos desses que se inscreveram, muitos faltaram. Então, tipo assim, eu acho que por mais que a gente foi lá só pra dar presença, talvez, não sei. Gente, eu penso assim, tipo, não desistam. Vão lá, fazem a parte de vocês e vai ser o que tiver que ser. Tipo, se não der certo, a gente tenta no ano seguinte. Nunca vai acabar o Enem. Apesar que o Enem tá tendo rumor ainda, não sei confirmar se ele vai realmente mudar. Que tava pra ter a segunda etapa, eu acho que escrita, o Enem ia mudar. Eu tava vendo isso, não sei se é fato ou se é só boato. Enfim, eu espero que o Enem ele continue do jeito que ele é, mas tipo assim, ele se permaneça. Porque esse Enem, eu senti que muita coisa que eu estudei, eu não consegui aplicar na parte de humanas no caso. Tipo assim, muita coisa conteudista não caiu muita interpretação. E outra, como eu falei, a interpretação, eu falei que foi um erro meu. Eu não estudei tanto, tipo assim, eu fui estudando no Enem, mas estudar palavras, assim, muita palavra nova eu aprendi nas minhas aulas. Mas tipo assim, estudar a interpretação pura, eu não estudei. E eu acho que muita gente também não. Então tipo assim, eu acho que uma meta para os próximos Enem, que não passar agora, o que ainda for fazer o Enem, é estudar a interpretação. Porque o Enem, ele tá deixando de ser uma coisa conteudista para ser uma coisa interpretativa. E acho que dá para reparar muito isso nos Enem de 2018, 2019, 2020 e de 2021, que ele tá passando por uma transição. Ainda mais 2019, né? Que mudou o governo e essas coisas, né? Enfim, a vida. E é isso, tipo assim, eu acho que esse Enem, ele não foi uma coisa que eu esperava, pelo menos a parte de humanas. Que como eu falei, a parte de exatas eu já estava mais preparado. E eu também achei que a parte de exatas ficou melhor que a parte de humanas. Ela ficou... Muita coisa que eu estudei, inclusive na revisão, estava ali na prova. Consegui fazer. Agora as outras estavam muito interpretativas, tinha muita coisa... Sei lá, eu achei estranho. Enfim, agora é eu, né, me preparar. Tipo assim, eu vou ver meu resultado lá em fevereiro. E se eu passar, amém, né? Mas se eu não passar, agora tem que lidar com esse Enem escrito. Então, tipo assim, é uma nova metodologia de estudar, se ele realmente for escrito. Se ele não for escrito, como eu já fiz o Enem uma vez, eu já sei como é que é estar lá no Enem. Então, tipo assim, eu já sei lidar com o tempo, porque eu não consegui lidar muito bem com o tempo. Já sei lidar com ele e me preparar melhor para a interpretação no caso. Porque os conteúdos, como eu estudei esse ano, na teoria, da teoria, eu sei esse conteúdo. Agora é questão meio que de
aperfeiçoar ele, entendeu? Então, gente, uma mensagem para vocês que fizeram o Enem, cara, não é o fim. O Enem é apenas um dos caminhos que você tem na sua vida, que é um caminho para ingressar na faculdade. E não são todos os caminhos, todas as áreas que você precisa que uma faculdade é para fazer. A faculdade é apenas um dos caminhos para você ser o que você quiser ser. Uma profissão, fazer alguma coisa que a gente tem nossos sonhos. Então, tipo assim, a faculdade, ela facilita muitos desses sonhos, mas ela não facilita todos. Ela não está em todos os caminhos que você pode tomar. Ela pode facilitar para você, né, se formar numa coisa, porque o mundo, infelizmente, exige muito quem é formado. Tem muita gente que aprende muita coisa por fora e, tipo assim, não é valorizado. Tem muita gente que faz muito trabalho bom, mas não é formado. Como eu falei, é desvalorizado. E, cara, é isso. Tipo, se você não passou no Enem e o seu objetivo tá ali na faculdade, se o teu objetivo tá ali na faculdade, não tem o que fazer. Não passou? Mano, tranquilo. Só você tentar de novo no próximo ano. E tem outras faculdades. Tipo, aqui no Rio, tem a UERJ, que tá muito cara, inclusive a inscrição. E tem outras faculdades, com bolsas também, entendeu? Se você tem umas condições melhores, dá pra tentar bolsa no ProUni ou até mesmo na própria faculdade. E galera, esse aqui foi o vídeo, foi mais uma conversa, um desabafo, assim, o que eu achei do Enem. Eu nem roteirizei esse vídeo, eu fui falando o que foi vindo na minha cabeça, eu fiz um mini roteiro, mas nem li, só fui, né, refletindo na cabeça. E é isso, cara. Tipo, não desistam, vai tudo dar certo no final, só continue firmemente no caminho que vocês acreditam, beleza? Galera, daqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho pra perder nenhum vídeo que você aqui, que agora o canal voltou! O canal voltou, então ó, não saia daqui, não saia, fica aí, ative esse sininho, porque toda vez que eu postar vídeo, vai ser todo sábado. Todo sábado quando sair vídeo, você vai ser notificado, então ó, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e fui, falou, tchau!